Que remédio eu não posso tomar em caso de suspeita de dengue? Tem algum lugar da casa que o mosquito pode se esconder, mas muita gente ainda esquece? Bora falar de combate à dengue. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Suelen, tudo bem? E aí, André, tudo bem? Hoje a gente vai falar de dengue. Para isso, a gente está aqui com a nossa convidada Silvia Carvalho, superintendente de emergências em saúde pública da Secretaria de Saúde. Tudo bem, Silvia? Boa tarde, tudo bem? Silvia, conta pra gente, como que estão esses casos de dengue nesse início de ano? Então, nessas primeiras semanas do ano, né, agora de 2025, a gente já registra um pouco mais de 7.000 casos prováveis de dengue. Esse número é um número um pouco menor do que nós tivemos no ano passado, né? O ano de 2024 foi um ano de grande número de casos, nós vivemos uma epidemia, mas é um número que, pegando uma série histórica, ele está um pouco acima do que a gente tem registrado. Até o momento a gente já tem 3 óbitos também registrados, né, confirmados por dengue. Então, não é um momento como vivemos no ano passado, mas é um momento de alerta, de bastante atenção. Agora, Silvia, falando da vacina da dengue, como é que ela funciona e quem que pode tomar hoje? Então, a vacina da dengue, assim, o grande objetivo dela é você diminuir casos graves, né, e principalmente também os óbitos. O Programa Nacional de Imunização, ele prevê uma cobertura de 90% da vacina para a população-alvo. E essa população-alvo é de 10 até 14 anos incompletos. Então, essa é a população que hoje a gente faz, né, todo o apelo para que os pais levem até as unidades de saúde e façam a vacina. A vacina ela é feita em 2 doses, né, então, para você estar protegido, precisa ter as 2 doses administradas. Tem muitos casos que os pais, às vezes, levam a criança para tomar a primeira dose e acabam e depois não voltando retornam. né? E a cobertura, né, a gente entende que a pessoa está realmente imunizada com o esquema completo. Quais são os principais sintomas da dengue? A dengue é uma doença já velha conhecida nossa, né? Então, os principais sintomas é aquela prostração, uma dor no corpo, né? Uma dor muscular que a gente diz, uma dor forte, febre. A dengue é uma doença febril, então assim, os casos normalmente eles aparecem inicialmente já com a febre. Uma dor retroorbital que nós falamos, que é aquela dor que o paciente às vezes ele reclama da dor atrás dos olhos. Então ela é bem característica da dengue. São os principais sintomas, a dor de cabeça também, né? E você explica um pouquinho pra gente sobre a dengue do tipo 3? Então, a dengue é uma doença que ela é produzida por 4 tipos de vírus, né? Sorotipos. Então, e eles são nomeados pelo número, né? Tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Por que a gente fala tanto do sorotipo 3? O sorotipo 3 ele já não circula aqui no estado já há alguns anos. Então, isso faz com que a nossa população ela esteja mais suscetível a poder contrair a doença. Então, você tem uma população muito maior que pode vir a adoecer caso esse sorotipo ele volte a circular com intensidade. Hoje, os casos que nós temos estão mais relacionados ao sorotipo 1 e o sorotipo 2, que são os 2 tipos de vírus que já circulam há alguns anos aqui no estado. Agora, Silvia, quando que a dengue ela fica mais perigosa? Qual é aquele momento que a gente tem que correr para o hospital mesmo? A dengue é uma doença que ela pode levar a um agravamento e, com consequência, o óbito. Né? Então, existem alguns sinais que a gente chama de sinais de alarme. Esses sinais eles costumam aparecer entre o 5º dia da doença, normalmente quando a febre ela diminui. E aí é quando a pessoa também relaxa e acha que já está ficando boa, né? Que já está melhor. E esses sinais, eles podem vir como uma dor abdominal muito forte, contínua, vômitos persistentes, sinais de sangramento. Então, na presença de um desses sinais, é importante retornar a uma unidade de saúde para ser feita uma avaliação por um profissional. Pode ocorrer também, além desses sinais que eu acabei de relatar, uma hipotensão mais forte, né? A pessoa começa a se sentir um mal-estar geral mais intenso.
Então, na presença desses sinais, buscar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação. E no caso dos sintomas mais leves, como é que o paciente deve proceder? A principal questão de tratamento, né, não existe um tratamento específico, mas é a hidratação. Se o paciente está num curso de doença que a gente chama um curso natural, que é o que já é observado mesmo, o principal ponto é a hidratação. E aí, ter um cuidado especial com os idosos, com aquelas pessoas que moram sozinhas, porque a doença ela leva a uma prostração e essa pessoa pode ter maior dificuldade de se hidratar, e isso levar a um quadro de agravamento. As gestantes, as crianças, então esses são grupos que a gente chama de grupos mais vulneráveis, que precisam ter atenção, inclusive com a hidratação. E como que a Secretaria de Saúde vem trabalhando no combate à dengue? A gente trabalha em várias frentes, né? Tanto na questão da preparação para resposta a auxílio aos municípios com suporte de centros de hidratação, e aí a gente envia para os municípios tanto insumos, medicamentos, como equipamentos. Trabalhamos numa frente que é de capacitação, tanto das equipes da vigilância para fazer toda a parte de notificação, investigação dos casos, mas também a parte de manejo clínico, né, capacitando médicos e enfermeiros para identificar precocemente, tratar adequadamente, classificar o risco, né, daquela pessoa adequadamente. E trabalhamos numa frente também de controle vetorial. Nossas equipes estão em campo o tempo todo, auxiliando os municípios, indo para os municípios com equipamentos para que o controle vetorial seja feito de forma efetiva. Além disso, através lá do nosso centro de inteligência, a gente trabalha o tempo todo essa informação de modo que possa auxiliar os municípios a enxergar o cenário que estão, mas também deixar para a população uma informação clara do cenário que o Estado está vivendo. E como que a tecnologia pode ser um aliado no combate à dengue? Hoje a gente tem utilizado muito a tecnologia, né? Não só tecnologias de campo para controle vetorial, mas também tecnologias de informação, como a que eu acabei de relatar, que a gente utiliza lá no CIS. Nós construímos vários painéis para que esses cenários ficassem disponíveis tanto para os municípios quanto para a população, mas também desenvolvemos aplicativos. Um aplicativo que a gente nomeou como APP da Dengue. É um aplicativo que é um checklist que facilita, no momento do atendimento ao paciente, o médico ou o enfermeiro, ele veja ali, já classifica a gravidade que aquele paciente está e já direcione qual é a conduta clínica que ele precisa tomar. Criamos painéis onde a gente pode observar aonde estão as concentrações, né, a concentração de casos dentro do município por setor censitário, para que o município ele possa olhar para esses dados e consiga direcionar as ações de controle vetorial para aquela região. Então, para além da gente só mostrar o número de casos, né, e óbitos, a gente tem trabalhado no sentido de criar ferramentas tecnológicas que nos ajudem a direcionar as ações para os locais certos, de forma a gente ter uma resposta mais eficaz. Agora, Silvia, vamos tirar então algumas dúvidas sobre o mosquito, dúvidas gerais. Tem algum lugar na casa que ele costuma se esconder e muita gente esquece de verificar? Algumas geladeiras, por exemplo, tem um recipiente atrás dela que acumula água. E nem sempre a gente lembra de arrastar a geladeira para verificar. Até os filtros de água também. Filtros de água, que tem aquele recipiente, né, que aí fica pingando. É só uma gotinha, mas de gota em gota ali vai formar uma área que o mosquito vai fazer uma festa. Então, são locais que às vezes a gente passa despercebido, né, pelo morador, mas que podem ser locais que favorecem a proliferação do mosquito. Uma vez só por semana, olhando esses locais, é o suficiente para a gente manter a nossa casa livre do vetor. Uma semaninha, mais uns minutinhos que você perde na semana, bem pouco. 10 minutinhos, uma vez por semana, vai livrar a sua família e também a dos seus vizinhos. E não só você, isso aí, o vizinho tem que fazer também. Exatamente. E no caso de áreas rurais, tem que ter um cuidado específico?
São os mesmos cuidados de dentro de casa, né, que eu já relatei. A gente também precisa ter cuidados, por exemplo, não só em áreas rurais, mas até na área urbana, com locais para bebedouro de animais, por exemplo. Né? Porque se eu não tenho a renovação daquela água, né, de forma constante, eu também posso ter ali um local de proliferação. Além de fazer mal para os bichinhos, né? Exatamente. Nesse calorão, calor, a água né, vai esquentando. a gente tem que ali. lembrar que os pets também estão precisando de atenção nesse Com calor. Né? certeza. Agora, Silvia, tem algum remédio que a pessoa não pode tomar de jeito nenhum em caso de suspeita? Existem alguns remédios que a gente classifica como anti-inflamatórios, não esteroides, que são remédios que eles podem favorecer já um sangramento. Então, esses anti-inflamatórios, eles só devem ser utilizados, qualquer anti-inflamatório, né? Só deve ser utilizado a partir de uma avaliação profissional e pela prescrição. Além disso, a nossa velha conhecida aspirina, né? Ou AS, que são remédios que têm em sua composição componentes, né? Produtos que podem levar a agravar um quadro. E se a pessoa tomou sem saber? É importante ela observar o quadro, né? Na presença de qualquer sinal de sangramento, buscar avaliação profissional. E é possível pegar dengue mais de uma vez? Infelizmente é possível, né? Porque, como eu falei, nós temos 4 sorotipos e você pode pegar a dengue por diferentes sorotipos. Então, você pode pegar a dengue pelo sorotipo 1, no ano seguinte pelo sorotipo 2. Por isso que a gente olha muito qual é o sorotipo que está circulando no momento. Porque dependendo do sorotipo, você vai ter uma população mais suscetível ou menos suscetível a ele, né? Que pode vir a adoecer. Agora, se você falou do calor, né? Dessa onda de calor, dá para relaxar no inverno? Não dá. De jeito nenhum. A dengue, ela é uma doença que ela tem um aumento de casos durante o verão. Pelo próprio ciclo, né, da doença e pelo clima. No verão, a gente costuma ter um calor, mas também associado com chuva. E aí é essa combinação que favorece a proliferação do vetor. Mas não dá para a gente relaxar o ano todo. Sim. Nem no inverno, nem na primavera, nem no outono. A gente tem casos de dengue o ano todo. No verão, é claro que a gente tem um aumento desse número. E até porque, pelo menos aqui na capital, o inverno às vezes faz 40 graus também. Exatamente. Agora, Silvia, rios e córregos, eles podem ser criadouros do mosquito? Como é que funciona na natureza? Podem, assim? e principalmente porque os rios e os córregos, eles também acumulam, muitas vezes, lixo. Né? E esses lixos acumulados, eles podem servir de reservatório também para o vetor. E para terminar, a dengue pode ser transmitida de uma pessoa para outra? Não, a dengue é uma doença vetorial. Então, a transmissão dela é através do vetor. Por isso, a nossa campanha de 10 minutos salvam vidas. Por isso, todo o nosso apelo, né, para que a população faça essa vistoria semanalmente na casa. Porque diminuindo o vetor, a gente tem um controle maior da doença. Silvia Carvalho, Superintendência de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui no GovCast RJ. Eu que agradeço. Então é isso, olha, a gente fica por aqui, voltamos na semana que vem. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like. Até lá. Tchau, Suelen. Tchau, André. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.